Olá, meu nome é William, eu sou do site RoboFX Pro. Hoje eu vou mostrar para vocês a calculadora que eu desenvolvi para saber o rebaixamento conforme vai abrindo ordens. Vamos lá. Essa é a calculadora, né? Ela tem três abas. Aqui, essa aba é os parâmetros, né? Então você escolhe o tipo de conta, no caso Standard, que eu vou fazer a simulação. Então considere aqui, por exemplo, vou considerar aqui, por exemplo, $20.000, por exemplo. Ok, dá um Enter. Essa aba aqui é para fazer uma simulação, porque o nosso robô pode fazer Edge. Aqui na aba calculadora eu já deixei tudo certo, já com a configuração pronta. Então eu vou explicar aqui cada detalhe. O nosso robô trabalha com 3 níveis, onde você pode colocar lotes diferentes, distâncias diferentes em cada nível, e fator de multiplicação também diferente. Então vamos lá. Aqui você não pode colocar ponto, somente vírgula, porque senão dá um erro e você tem que fechar a calculadora e abrir de novo. Nesse primeiro parâmetro, aqui você vai colocar o fator multiplicador da distância. Nesse primeiro nível eu não utilizei, então nesse segundo eu já utilizei. Por exemplo, aqui eu coloquei 1,3. Então significa que a primeira ordem do primeiro nível, do segundo nível, vai abrir com 50 pontos até a segunda ordem do segundo nível. Porém, da segunda para a terceira, vai pegar os 50 pontos e multiplicar por 1,3 e assim por diante. Tanto que aqui no segundo nível tem 5 ordens que vai abrir. Da quarta ordem para a quinta ordem, aí você olha aqui, que é o nível 2, vai abrir com 143 pontos. E isso você pode fazer em todos os níveis. Então, e aqui você vai colocar o lote, aqui você vai colocar o lote, aqui a distância entre ordens, aqui o fator multiplicador do lote e aqui o número de ordens. Nessas abas abaixo não pode clicar, porque senão pode desconfigurar. Desconfigurou, você tem que abrir, fechar e abrir de novo a calculadora. E aqui mostra os resultados. Por exemplo, no nível 1, percorreu 250 pontos, abriu essas 5 ordens e deu $7,50 de rebaixamento. No nível 2, deu um pouco mais de 0,5%, $136 de rebaixamento. E aqui chegou a 4.243 pontos no nível 3, né, somando todos, nível 1, nível 2 e nível 3, e chegou a quase 10%, chegando a $1.905. Então chegou a 9%. Porém, o nosso robô ele pode entrar com uma ordem contra, caso você ache 9% muito. Aí você vem aqui no simulador e, por exemplo, aqui você pode colocar, por exemplo, um exemplo, 4%. Quando tiver 4% de rebaixamento na conta, você pode entrar com uma ordem contra, por exemplo, aqui um exemplo, vou colocar aqui 80%. 80 não, vou colocar 75%. Aí você vem, escolhe o tipo de conta, no caso Standard, aperta calcular. Aí ele vai fazer aí todo o cálculo. Esse cálculo serve para saber, após a entrada contra, quantos pontos ainda pode rebaixar antes de quebrar a conta. E nesse caso aqui, quando chegou em $799, entrou, o robô colocou uma ordem contra.
quando estava exatamente aqui os 4%. Então ele chegou a abrir 1, 2, 3, 4. Ele chegou a abrir a quarta ordem do terceiro nível. Como eu coloquei aqui só 4%, então aqui esses 96% de 20 mil, então aqui aguenta muito ainda. Por quê? Porque como aqui a ordem contra é de 75%, após a ordem contra, o gráfico, se ir para o lado negativo, ele não vai utilizar 100% dos lotes que estava aberto, porém somente 25%. Aqui está terminando. Pronto. Então nesse caso aqui, os 96% de um saldo de 20 mil ainda aguenta 35.400 pontos. É quebrar 100%. É claro que você tem que desconsiderar o stop útil, né? Outra coisa, a ordem contra entrou aqui, ó, com aproximadamente 2.439 pontos, que a gente chama a ordem contra de nível 4 nesse caso. Ok, agora eu já deixei pré-configurado no robô. Aqui a gente vem no robô. Aqui só vou mudar lá embaixo para 4%. Nesse caso aqui, ó, 4%. Nesse primeiro teste, aqui 4%, ok. Aqui, ó, proteção de conta. O nosso robô também compra e vende. Aqui já está configurado o take profit, que eu deixei 5.000 para não acontecer, para a gente ver as ordens abrindo e indo para o negativo mesmo. Essa é a intenção desse vídeo, para ver a comparação com a calculadora. Então aqui, ó, primeiro nível, segundo nível, terceiro nível. Aqui a gente só coloca os 20 mil. E damos um ok. Vou dar uma pausa. Opa, voltou aqui. Agora vamos lá. Aí podem ver, deu uma travada aqui. Ele abriu aquelas ordens tudo uma próxima da outra. Quando chegou aqui, começou a distanciar. Por quê? Porque as ordens do segundo nível, elas estão multiplicando por 1.3. Porém, essas primeiras aqui não. Então já chegou no terceiro nível. Vamos ver se vai chegar no quarto nível. Vamos ver se vai chegar a abrir uma ordem contra. Aqui está com cerca de 400 de abaixamento. Vamos ver. Aqui eu vou ter que mudar um pouco, porque pelo jeito não vai chegar a entrar a ordem contra. Ah, opa, entrou a ordem contra aqui, agora deu certo. Então ela chegou aqui num rebaixamento de 4% da conta, quando bateu aqui. Aí ele abriu uma ordem contra aqui, ó. Tava tudo compra,
agora abriu uma ordem de venda de 0,41, que você pode dar uma olhada aqui, ó. Então todos os lotes somando aqui dá 0,59. Então essa ordem contra representa 75% daqui. E é assim que funciona a calculadora. Agora eu vou parar aqui para vocês, para medir aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. Ó, 500 pontos. Tá vendo? 500 pontos. Igual tá aqui, ó. Olha lá, 500 pontos. Aí a gente vem aqui no simulador. Então abriu no terceiro nível que importa agora. 1, 2, 3, 4. 4 ordens e depois abriu uma ordem contra. Então a gente vem aqui na calculadora. Então abriu no terceiro nível. Aqui, ó. 2, 3, 4. E aqui abriu a ordem contra. Aí depois eu vou fazer outros vídeos mostrando todos os parâmetros desse robô, porque também, aqui no caso, tem como ainda você sair no positivo dessa situação aqui. Porque aqui agora ele não vai abrir mais nenhuma ordem. Porém tem ainda como sair do positivo aqui. Você pode configurar para ele fechar no lucro aqui ainda. Ok, e obrigado.